Guerra entre Brasil e Venezuela. Atenção após o veto do BRICS. Bem-vindo ao canal Jubileu Curioso. Seja um Jubileu Curioso e se inscreva no canal. Imagina acordar um dia e ver nas manchetes que o Brasil e a Venezuela estão à beira de um conflito militar. Parece impossível. No episódio de hoje, vamos entender como um simples veto à entrada da Venezuela no BRICS poderia acender um estupim de tensão entre os dois países. Vamos mergulhar no cenário político, econômico e militar para desvendar as reais chances de um conflito armado. A pergunta que fica é: será que uma guerra entre Brasil e Venezuela é realmente possível? E o que isso significaria para a América Latina? Contextualização. O Brasil e a Venezuela têm uma história marcada por altos e baixos. Por décadas, os países mantiveram uma relação de certa proximidade, com momentos de cooperação comercial e até alianças políticas. Mas essa dinâmica mudou com as mudanças de governo nos dois lados. Hoje, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil e Nicolás Maduro na Venezuela, a relação entre os dois países parece estar cada vez mais distante. A decisão do Brasil de vetar a entrada da Venezuela no BRICS foi recebida como uma provocação direta. Mas por que o Brasil decidiu vetar o ingresso da Venezuela no grupo? E o que isso significa para a geopolítica sul-americana? Tensão nas fronteiras. Brasil e Venezuela à beira de um conflito. Imagine acordar e ver a notícia de que forças armadas venezuelanas estão se posicionando na fronteira com o Brasil. A tensão entre Brasil e Venezuela nunca esteve tão alta, e tudo começou com o veto do Brasil à entrada da Venezuela no BRICS. Mas será que isso pode escalar para um conflito militar? Será que a presença de tropas venezuelanas na fronteira representa uma ameaça real para o Brasil? No vídeo de hoje, vamos entender todos os detalhes dessa situação e discutir as reais chances de um confronto armado. O Brasil e a Venezuela têm uma relação marcada por altos e baixos. Por muito tempo, as duas nações mantiveram uma convivência pacífica e até colaborativa. Mas, com o veto do Brasil à entrada da Venezuela no BRICS, essa relação se tornou mais tensa. A Venezuela viu o BRICS como uma oportunidade de escape da crise econômica que enfrenta, e o veto foi recebido como uma afronta direta. Desde então, relatos indicam que a Venezuela está aumentando o movimento de tropas e equipamentos na fronteira com o Brasil. Mas o que isso significa? E como o governo brasileiro está reagindo a esse movimento estratégico? Deslocamento das Forças Armadas venezuelanas. Nos últimos meses, houve um aumento considerável no deslocamento de tropas venezuelanas para regiões próximas da fronteira com o Brasil, especialmente no estado de Roraima. Segundo fontes locais, a Venezuela está reforçando suas defesas com tanques, soldados e armamentos de grande porte, justificando o movimento como manobras de segurança nacional. No entanto, muitos especialistas veem esse movimento como uma forma de intimidação em resposta ao veto do Brasil e como uma tentativa de mostrar força na região. A presença dessas tropas cria uma tensão palpável e levanta questões sobre o que pode acontecer se um conflito realmente se iniciar. Motivos do veto e implicações geopolíticas. A entrada da Venezuela no BRICS teria aumentado o peso do bloco na América Latina e no cenário global, especialmente nas discussões sobre economia e comércio internacional. Mas, ao mesmo tempo, teria trazido à mesa uma série de complicações para o grupo, devido à crise econômica e política que o país enfrenta. O Brasil, junto com outros membros do BRICS, parece temer que a adesão da Venezuela prejudique a estabilidade interna do grupo e afete sua credibilidade. Esse veto foi um golpe duro para Maduro, que enxergava no BRICS uma saída para os problemas econômicos do seu país. E, a partir desse veto, começaram a surgir tensões entre os dois países, com o governo venezuelano interpretando a ação brasileira como um ato de hostilidade. Possibilidades de um conflito. Agora, você deve estar se perguntando, até onde essa tensão pode ir? Será que um conflito armado entre Brasil e Venezuela é realmente possível? Vamos aos fatos. A Venezuela vem aumentando seu poderio militar nos últimos anos, com o apoio da Rússia e da China, países que também fazem parte do BRICS. Do outro lado, o Brasil tem uma capacidade militar maior, mas focada principalmente na defesa. Embora a possibilidade de um conflito direto pareça remota, especialistas não descartam que escaramuças possam ocorrer nas áreas de fronteira, especialmente se a situação entre os governos piorar. Além disso, um conflito entre dois grandes países da América do Sul poderia arrastar outras nações para a crise, levando a região a uma instabilidade sem precedentes. Impactos de uma guerra para os brasileiros.
E o que essa guerra significaria para o brasileiro comum? Um conflito com a Venezuela poderia impactar diretamente o nosso dia a dia, desde o aumento dos preços dos produtos básicos até uma crise na segurança nas áreas de fronteira. Além disso, uma guerra atrairia atenção internacional e poderia gerar sanções econômicas tanto para o Brasil quanto para a Venezuela. Por outro lado, o governo brasileiro precisaria lidar com o aumento dos gastos militares, o que poderia desviar recursos de áreas essenciais como saúde e educação. Em resumo, uma guerra seria catastrófica não apenas para o governo, mas para a população como um todo. Conclusão e reflexão final. Deixe seu comentário dizendo: quem você acha que venceria essa guerra? Será que vale a pena uma guerra? Enquanto isso, os brasileiros e venezuelanos compartilham muito mais do que diferenças políticas. As fronteiras são linhas invisíveis, mas as histórias, a cultura e o futuro das duas nações estão profundamente conectados. Esse momento de tensão nos leva a refletir sobre a importância do diálogo e da diplomacia. Mesmo com desavenças políticas, o desejo de paz deve prevalecer. Uma guerra não seria vantajosa para nenhum dos lados, e é exatamente isso que precisa guiar os próximos passos dessa relação. Se você gostou deste vídeo, deixe o like, compartilhe com seus amigos e comente o que você acha sobre essa tensão entre Brasil e Venezuela. Você acredita que esse conflito pode ser evitado? Até o próximo vídeo.